Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara. Hoje nós estamos com o nosso intérprete Viviana e a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de independência das 13 colônias, que vão então posteriormente se tornar os Estados Unidos da América. Vamos lá conferir? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar a influência do iluminismo na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e perceber a importância dos congressos continentais e dos pais fundadores para esse processo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como esse movimento filosófico que nasce ali na Europa, chamado iluminismo, vai influenciar esses colonos a pensarem em liberdade, a pensarem em talvez abandonar o pacto colonial, a romperem de vez com a Inglaterra e se tornarem independentes. Por que isso vai acontecer? Por que os colonos vão pensar sobre isso? A Inglaterra, ela estava tendo uma política um tanto mercantilista em cima dessas 13 colônias. Então a Inglaterra estava cobrando muitos impostos, estava muito atenta nessa economia, estava muito interessada no que esses colonos estavam fazendo para conseguir dinheiro e vai começar a apertar o laço. Então a Inglaterra vai começar a cobrar mais impostos por parte dessas 13 colônias. E isso vai gerar uma tensão entre esses colonos que estavam acostumados com uma relativa liberdade, uma relativa autonomia. Então, esse contexto de tensão entre metrópole e colônia vai fazer com que esses colonos comecem a pensar que talvez a independência seja uma boa ideia. Então, leis intoleráveis e filhos da liberdade. O que esses temas têm a ver um com o outro? E o que você sabe sobre esse tema? Você se lembra de alguma coisa? As leis intoleráveis foram essas leis que a Inglaterra fez para retalhar algumas atitudes que os colonos tinham tido, principalmente relativos ao Porto de Boston. O que aconteceu? Por conta de uma lei que aumentava o valor do chá, que era um hábito muito comum para esses colonos, por conta dessa lei, os colonos tentaram brigar com a Inglaterra e jogaram todo o chá de 3 navios que estavam no Porto de Boston no mar. Então a Inglaterra, muito incomodada com essa situação, faz uma série de leis para que esses colonos paguem pelo prejuízo. E esses colonos, começam a se sentir tensionados, começam a pensar, talvez não seja uma boa ideia continuar como uma colônia inglesa. E quem são os Filhos da Liberdade? Os Filhos da Liberdade, eles eram uma das várias sociedades secretas que existiram ali durante esse período nas 13 colônias e que eles buscavam mais autonomia. Esses Filhos da Liberdade especificamente foram quem se vestiram de indígenas e invadiram os navios lá no Porto de Boston e jogaram ao mar. Esses Filhos da Liberdade, eles eram uma das várias sociedades secretas que haviam nesse momento e eles faziam, além de leituras de obras iluministas, então, por exemplo, John Locke, que vai ser bastante importante para a independência dessas colônias, eles também tinham uma grande rede e conversavam entre si e se articulavam para, quem sabe, conseguir alcançar a tal da independência. Então, as leis intoleráveis, só para a gente resumir, estimularam esse forte movimento contra a metrópole, porque, revoltados com as novas leis, um grupo de colonos chamados Filhos da Liberdade, disfarçados de indígenas, invadiram navios ingleses e atiraram a carga de chá no mar. Nessas colônias foram criadas várias sociedades secretas, seguindo então esse modelo dos Filhos da Liberdade. Sobre esses Filhos da Liberdade, é interessante a gente falar também que haviam as Filhas da Liberdade, que era um grupo de mulheres que haviam se unido para boicotar o chá inglês. E, para além disso, elas também boicotavam os produtos de luxo que vinham da metrópole. Então, elas preferiam usar rendas mais simples, vestidos mais simples, mas que eram produtos nacionais, eram produtos que eram feitos ali, do que comprar dessa metrópole que estava tentando conseguir muito lucro em cima deles, Algumas sociedades de mulheres também já começavam a exigir participação política de mulheres,
mas isso vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho para acontecer ainda. Então, você sabia que o movimento de independência das 13 colônias inspirou-se no iluminismo? Que ideias iluministas você considera que os colonos adotaram? Então, o iluminismo, ele é uma filosofia que surge principalmente na Europa, mas acaba se espalhando para o restante do mundo. E essa filosofia, ela está inspirada na igualdade, na liberdade e na fraternidade. O que isso significa? Significa que se busca uma autonomia por parte de quem é iluminista. Um filósofo que vai ser muito importante para o pensamento nas 13 colônias vai ser o John Locke, que é um iluminista também. Ele é um iluminista inglês e ele pensa muito sobre a função do Estado. Ele coloca o Estado como contratual. Esse Estado ele tem que fornecer alguma coisa para o seu cidadão antes de cobrar que esse cidadão se comporte. Esse Estado tem que fazer com que exista liberdade, esse Estado tem que fazer com que exista prosperidade e felicidade. Caso contrário, na percepção do John Locke, os cidadãos eles têm o direito de se rebelar contra esse Estado que não está atendendo às expectativas. Então isso vai influenciar bastante o pensamento de independência nessas 13 colônias. Então, para compreender como a tradição de comemoração da independência dos Estados Unidos até os dias atuais, precisamos analisar a história desse longo processo. Então, a gente ouve falar em alguns filmes, a gente ouve falar em desenhos do tal do 4 de julho, o chamado 4th of July. O que foi esse processo do 4th of July, né? Por que esse dia é tão importante? Por que o dia 4 é uma grande comemoração dentro dos Estados Unidos? O dia 4 vai ser o dia, 4 de julho vai ser o dia que essa colônia vai se declarar independente. E esse dia ficou marcado como um dia nacionalista na história dos Estados Unidos. E ele é comemorado até hoje, né, por conta desse processo de independência. O processo ele é bastante longo, ele não acontece do nada, mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como aconteceu, quais foram as razões e qual foi esse pontapé inicial para que, de fato, as 13 colônias se tornassem independentes da Inglaterra. Então agora vamos lá fazer uma atividade bem rapidinha. Copie e responda no seu caderno. O desenvolvimento de um movimento contra a metrópole nas 13 colônias ocorreu devido a qual medida tomada pela Inglaterra? Vamos lá, uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta a corrigir.
Então vamos corrigir essa atividade? As leis intoleráveis estimularam nos colonos um forte sentimento anti-metrópole. Nas colônias foram criadas várias sociedades secretas seguindo os modelos dos Filhos da Liberdade. Então, a gente vê que esse sentimento de irritação, esse sentimento de não querer mais uma metrópole, ele começa a se tornar presente nesse momento. E o que vai acontecer a partir disso? Bom, em 1774, a gente vai ter o chamado Primeiro Congresso Continental. E o que foi isso? Em 1774, os representantes de quase todas as colônias, exceto a Geórgia, elaboram uma petição exigindo o fim das leis intoleráveis. Nesse momento, ainda não se falava de independência. Então, o que isso quer dizer? A gente vai ter as 13 colônias, se reunindo para debater como agir agora em relação à Inglaterra. Porque a Inglaterra está fazendo essas leis intoleráveis, ela está cobrando muitos impostos em cima de nós, ela está cercando a nossa liberdade. Como que a gente vai fazer para sair dessa situação? Como que a gente vai fazer para ter uma condição de vida melhor? Então é feito esse congresso onde quase todos os estados vão participar, exceto a Geórgia, que estava um pouco receosa do que isso podia acontecer, podia gerar, e vão fazer uma petição, pedindo para que a Inglaterra tire essa taxação muito grande, para que a Inglaterra tire essas leis intoleráveis que estão impedindo o desenvolvimento dessas 13 colônias. Então, nesse momento, é importante a gente perceber que não se está falando de liberdade, não se está falando de se tornar independente. Aqui ainda existe um juramento à coroa, aqui ainda existe uma preocupação em agradar de alguma forma a Inglaterra. Porém, vamos agradar, mas vamos com calma, Por favor, tire essas taxações em cima de nós, tire essas leis que são intoleráveis, estão impedindo que a gente se desenvolva. Então, é feita como se fosse uma carta que é enviada ao rei, pedindo que essas leis elas acabem. O que acontece? A Inglaterra, ela até vai dar uma reduzida ali nos impostos, ela até vai dar algumas regalias para esses colonos, porém, ao mesmo tempo em que vai de alguma forma atender a esses pedidos, a Inglaterra vai aumentar o número de soldados dentro do continente do espaço, do território das 13 colônias. Então, é um pouco dúbia essa atitude da Inglaterra, é um pouco atendeu, mas não atendeu exatamente. Afinal de contas, quem que vai pagar por esses soldados? Vão ser esses próprios colonos. Então, os colonos não ficam completamente contentes com essa situação. Então vamos aqui olhar um pouquinho para essa imagem, que ela é bastante representativa, ela diz bastante coisa para nós. Então aqui à esquerda a gente consegue ver um colono que está fazendo um pagamento de impostos para alguém que trabalha para esse governo da Inglaterra, certo? Essa tributação sem representação era uma das principais queixas que os colonos vão ter contra esse governo real. Por quê? Porque na percepção dos colonos, se eles não tinham votado em alguém para que essa pessoa fosse para o parlamento e lá representasse os interesses desses colonos, não era justo com eles que eles fossem taxados, que eles pagassem impostos. Então essa era uma situação que gerava bastante incômodo há um bom tempo para esses colonos ali das 13 colônias. Do outro lado dessa nossa imagem, a gente tem um soldado que está bloqueando o caminho de uma mulher e uma criança, que simboliza a ocupação armada que vai enfurecer muitos colonos. Então a gente tem esse casaca vermelha, que é o símbolo da Inglaterra, é o símbolo do exército inglês, e ele está impedindo que essa mulher e essa criança passem. Por quê? Porque está sendo cobrado muitos impostos em cima dessa jovem nação, representada pela mulher e pela criança, e para além disso, você vai ter essa situação dos vários soldados que estão em território das 13 colônias e que os colonos não queriam que eles estivessem lá, porque afinal de contas, além de proibir, dar uma parada na circulação das ideias de liberdade, são eles quem vão ter que pagar por esses soldados. Então isso gera bastante tensão entre Inglaterra e 13 colônias também.
Então vamos para mais uma atividade? Copie em seu caderno e responda. Com base na imagem, descreva quais características dela definem motivos pelos quais os colonos norte-americanos iniciaram seus processos de independência. Vamos lá? Uns minutinhos para vocês responderem. Então vamos para a correção? As duas características mais marcantes são o colono pagando impostos à esquerda, representando as taxas da metrópole, e a mulher sendo barrada à direita, representando a redução da liberdade. Então, visto que as exigências desses colonos não foram exatamente atendidas, vai se formar o Segundo Congresso Continental, que vai durar de 1775 a 1781 e reuniu representantes de todas as colônias. Então, dessa vez, diferentemente do primeiro, que a Geórgia não participou, agora todos os estados vão participar para decidirem o que eles vão fazer, já que a Inglaterra não atendeu às suas solicitações. Em votação, os delegados optaram pela independência. O comando do exército continental foi entregue a George Washington. Então, o que aconteceu? Lá, eles finalmente decidem que não dá mais para continuar sendo uma colônia da Inglaterra. Não dá mais, a Inglaterra não atende a essas demandas que esses colonos fazem, a Inglaterra não está diminuindo a taxação, então é melhor que aconteça a independência e dessa forma os colonos, possam ser autônomos na sua própria gestão. Após diversos debates, em 1776 é publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, e o principal autor da declaração foi o Thomas Jefferson, influenciado pelo pensamento de Rousseau, Locke e Montesquieu.
Então a gente consegue perceber que as ideias iluministas elas estão circulando dentro desse congresso, as ideias iluministas estão presentes e agora esses colonos vão ter que arranjar uma forma, né, de fazer essa independência e, além disso, decidir como será essa gestão, né, a partir desses ideais iluministas. Então vamos para mais uma atividade para a gente concluir esse conteúdo. Nós, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso plenário, tomamos o juiz supremo do mundo como testemunha da retidão de nossas intenções, em nome e por delegação do bom povo destas colônias. Afirmamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e devem ser de direito Estados independentes, que elas estão dispensadas de fidelidade à coroa britânica e que todo vínculo político entre elas e o Estado da Grã-Bretanha está e deve ser inteiramente desfeito. Então aqui está, nesse texto a gente tem a declaração de independência. Realmente não queremos mais estar presos a uma economia da Inglaterra. Então vamos lá. Copie seu caderno e responda. Em que momento do processo de independência a declaração foi redigida? O que ficou estabelecido nesse documento? Então, a partir aqui do texto, do que a gente comentou, o que é que você pode elencar como argumentos para essa questão? Vamos lá? Uns minutinhos para vocês responderem e a gente já retorna. Então vamos para a resolução? A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi feita durante o Segundo Congresso Continental de Filadélfia, em 1776. Essa declaração unânime representou a independência das colônias em relação à coroa britânica. Ou seja, os colonos decidiram, não estamos mais ligados à Inglaterra. Porém, vocês acham que a Inglaterra vai aceitar isso tranquilamente? Será que vai acontecer uma guerra de independência? Fica esse questionamento para a gente pensar um pouquinho. Então, vamos para a nossa retomada. O que a gente viu na nossa aula de hoje? Vimos que o processo de independência das colônias norte-americanas começou muito antes dos congressos continentais, com aquela série de ideias circulando, com as leis intoleráveis que estavam impedindo a economia crescer. Então a gente viu que havia uma série de motivos anteriores do que simplesmente decidimos ter uma independência. A insatisfação dos colonos com as leis de taxação e as leis intoleráveis e nas colônias foram criadas várias sociedades secretas seguindo o modelo dos Filhos da Liberdade. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até!